Graças a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Chegando hoje no final da Semana Santa, nós comemoramos hoje o dia de Páscoa, dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E queria que você abrisse sua Bíblia. Mateus 28. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Glória a Deus. This is a demonstration of Wirecast. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houver um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, porque eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizia aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, é com grande alegria, Senhor, que nós lemos a Tua palavra. Com grande alegria que as boas novas são anunciadas. Senhor Jesus Cristo, Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus santo. Não há Deus como o Senhor, o Deus que excede em Ti sabedoria, poder, graça, glória, honra. O Senhor é fiel, meu Deus. Agradecemos ao Senhor, Deus Santo, pela oportunidade, ó Pai, de falar do Senhor. Agradecemos ao Senhor e pedimos ao Senhor misericórdia sobre as nossas vidas. Misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai amado. E nos ensina na Tua palavra essa noite mais uma vez, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Graças a Deus. This is a demonstration Hoje, of sendo Wirecast. um domingo de Páscoa, que já foi muito deturpado, muito mudado o sentido real da Páscoa, assim como o sentido de qualquer outra festa religiosa, já foi mudado o suficiente para perder a sua característica. E hoje nós vemos muitas pessoas falarem de Páscoa, ressurreição, passagem. Nós vemos em várias igrejas que têm a cruz e carregam a cruz. Hoje os sermãos hoje são sobre Páscoa, sobre ressurreição. E na maioria desses lugares que se anuncia hoje a ressurreição de Cristo, muitos deles não foram alcançados pela ressurreição de Cristo. Muitos deles não foram alcançados pela graça de Cristo. Muitos deles não receberam o novo nascimento, o milagre de Jesus Cristo. Hoje eles tratam talvez Jesus hoje como uma história, e alguns pregadores pregam a ressurreição de Cristo e lá no fundo dos corações até duvidam se isso mesmo aconteceu. Eles até duvidam se realmente houve essa ressurreição, se o corpo não foi roubado, se Jesus não fugiu para a Índia, igual tem uns pastores que falam que ele fugiu para a Índia, lá ele constituiu família, e por aí vai, essa coisa toda. Mas apóstolo Paulo, ele fala, em Coríntios, 2 Coríntios 6:2, só dar uma
This Um is a lapisinho aqui. demonstration of Wirecast. Segundo ou primeiro? This is a demonstration of Wirecast. A primeira 3-2. This is a demonstration of Wirecast. Não, tá a segunda. This Até a is primeira a mesmo. demonstration Primeira. of 1 Wirecast. Coríntios 6:2. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration escrevendo, of ele diz assim. Wirecast. Epa, peraí. This is a Ô, meu, demonstration of desculpa. Wirecast. 15:14. É 15:14. This is a demonstration Primeira? of Uhum. Wirecast. Minha letra é tão feia que não entendo quando escrevo. This is a demonstration of Wirecast. 15:14. Ele diz assim. Vamos This pegar a is a partir. demonstration of Wirecast. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como This dizem is a alguns entre demonstration vós of que não há Wirecast. ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. This E is se a Cristo não demonstration ressuscitou, of Wirecast. logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. This is a demonstration Paulo resume. of Wirecast. Porque tinha uns cristãos em Corinto This is a que eram, demonstration of eles iam Wirecast. atrás dos ensinamentos dos saduceus, que não existia ressurreição dos mortos. This is a Isso não existe, isso não demonstration existe of ressurreição dos mortos. Wirecast. E Paulo escreve, peraí, então se vocês pregam que não existe ressurreição, This is a então demonstration Jesus Cristo não of ressuscitou. Wirecast. E se ele não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a vossa fé. This is a Então vocês creem demonstration of de balde. Wirecast. Então vamos traduzir isso para nós. Qual o significado então da ressurreição de This Cristo? is a demonstration Nós olhamos, of lemos muito na Wirecast. palavra, ouvimos falar muito sobre a morte de Cristo, sabemos na ponta da língua a This morte de is a Cristo. demonstration Jesus of Cristo morreu por Wirecast. para quê? Para salvar, perdoar pecado. This Todo is a mundo repete isso demonstration of Wirecast. exaustivamente. Mas qual o significado da ressurreição de Cristo? Por que ele teve que ressuscitar? This Por que is a Jesus Cristo ressuscitou? Qual a demonstration of função da Wirecast. ressurreição dele? Qual é a função do plano de salvação de Deus? A ressurreição de Cristo. E o que nós temos a ver com isso? O que isso significa para nós? Sabendo que nós temos um Deus que se encarna, se torna homem, vem numa carne, morre, experimenta a morte. Se ele fosse parasse por aí, ele seria como qualquer um outro. Seria como qualquer um outro, não teria diferença. Ah, mas os milagres de Jesus, Elias também fez milagre. Eliseu fez milagre. Moisés bateu na pedra, saiu água. Botou a mão numa vermelha, botou o cajado, uma vermelha abriu. Então, seria apenas mais um. Apenas mais um homem de Deus. Apenas ele, depois nós não poderíamos falar que Jesus Cristo era filho de Deus ou o próprio Deus, porque não haveria evidência nenhuma nele, na vida dele, que outro não fez. Ressuscitar morto, alguém mais na Bíblia ressuscitou morto? Ressuscitou, Elias ressuscitou morto. Eliseu ressuscitou morto. Então nós vemos morto. Até os ossos de Elias, né? Depois de morto. Depois de morto, Eliseu. Os ossos de Eliseu, depois de morto, julgaram um camarada morto em cima dos ossos de Eliseu. O morto ressuscitou nos ossos dele. Então nós vemos então que os milagres de Jesus tinham mais milagres. Alguém mais curou leproso na Bíblia? Naamã foi curado também. Então os milagres de Jesus, então nós vamos então achar paralelos na Bíblia em outras pessoas. Mas alguém fez um milagre de com quanto milagre? Ressuscitar morto, curar leproso, multiplicação. Alguém teve um milagre de multiplicação? O azeite da viúva? O azeite da viúva multiplicado. Então, a farinha da panela, né? Então nós vemos milagres. Mas alguém foi livre da morte por envenenamento, né? Comeram a morte na panela, jogou farinha, acabou a morte na panela, fez um machado flutuar. O profeta não andou sobre as águas, mas fez um machado flutuar sobre as águas. Então há paralelos na Bíblia de alguém, de fatos que Jesus fez, e há paralelos que outras pessoas fizeram, né? O fato de libertar um povo, Moisés libertou um povo. Moisés foi lá, liderou um povo. Havia seguidores. Então vamos ver que tem vários eventos que têm paralelos na Bíblia. Mas ressuscitar um morto de 4 dias. Alguém ressuscitou? Só Jesus ressuscitou, Lázaro. Morto há 4 dias. E segundo o judeu, segundo os historiadores, o espírito, o judeu pensa
que o espírito fique na pessoa durante 3 dias. 3 dias morto, o espírito fica na pessoa. Então, depois de 4 dias, é impossível ressuscitar. Está aí porque Jesus foi lá depois de 4 dias ressuscitar ele, para provar que não interessa se era 4, 3 dias, 10 dias, ele podia ressuscitar. Não interessa se o espírito estava ou se não estava, não interessa, ele foi lá. E o mais, eu estava vendo sexta-feira aquele filme Jesus de Nazaré, de Fellini, Federico Fellini, é o mais assim, mais completo que eu acho que tem, o mais perfeito, é um filme imenso, 3 horas de filme. E aí quando ele manda tirar a pedra do sepulcro de Lázaro, aí eles vão, aí Jesus grita, é Fellini mesmo, né? Zeffirelli, Franco Zeffirelli. Franco Zeffirelli. Aí ele dá o grito, né? Lázaro vem para fora. Aí sai igual uma múmia, né? E a palavra diz que ele estava com o rosto tava todo enfaixado. E eu estava imaginando, enquanto estava assistindo o filme, imaginando que quando aconteceu isso, as pessoas saíram correndo. Saíram correndo, porque sabia que estava morto. Saíram correndo, e o Lázaro está vivo, uns esconderam e tal, mas aí desataram e deixaram, e Lázaro viveu. Mas Lázaro morreu de novo? Morreu. Então a ressurreição dele foi uma ressurreição temporária. Depois ele morre como qualquer um outro homem. Depois ele vai falecer como qualquer um outro homem. Então nós vemos paralelos de cego de nascença. Alguém curou o cego de nascença? Só Jesus. Só Jesus curou o cego de nascença. Então, até então, no âmbito de milagre, nós temos então paralelos, e 2 milagres já ficam assim, não tem outro paralelo. Lázaro, quando Jesus mandou puxar Lázaro para fora, mandou Lázaro puxar, não, quando ele mandou Lázaro vir para fora, havia uma pedra na frente do sepulcro. Eles tinham tirado, né? Alguém teve que ir lá e tirar a pedra do sepulcro para Lázaro sair. Lázaro não saiu pelo sepulcro. Vocês repararam uma coisa na ressurreição de Jesus? Elas chegaram, as mulheres chegaram, falou que desceu um anjo, desceu um anjo, teve um terremoto. E o anjo, o que o anjo fez? Tirou a pedra do sepulcro para Jesus sair? Não. Ele já tinha saído. Para as pessoas verem que ele já tinha saído. Para as pessoas verem que ele já tinha ressuscitado. Pedra não segurou Jesus. Se a morte não segurou, muito menos pedra. O anjo veio para tirar a pedra para mostrar que ele estava vazio, o túmulo. Se a pedra tivesse no lugar de Jesus ressuscitado e tivesse saído, as mulheres iam chegar até que abrisse a pedra, até que visse, né? Mas ele já deixou preparado e ainda ficou sentado em cima da pedra ainda. O anjo ainda fez está quase na hora de chegar, deixa eu sentar aqui, que está quase na hora de chegar aqui. Os soldados viram aquilo, caíram como morto, caíram para o chão afora como morto. Chegam elas, vê o anjo, vê o sepulcro vazio, vê o manto dobrado, vê tudo lá, como diz os outros evangelhos, vê tudo preparado, mas onde está Jesus Cristo? Ele não precisou de nenhuma força externa para ressuscitar. O que acontece é que todos os milagres na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todos os milagres precisaram de um agente externo. Precisou de alguém ir lá e fazer o milagre. Para multiplicar a farinha na panela, o profeta teve que ir lá e multiplicar. Para o azeite, ele teve que falar e dar ordem, não teve? Foi um agente externo, não foi isso? Um agente externo. Ainda Elias, quando falou assim, segundo a minha palavra não vai chover. Mas quem fez não chover? Deus, não foi o Elias. Foi Deus que fez. Então quando nós vemos todos os milagres, Naamã, as curas de Jesus Cristo, Jesus teve que ir lá fazer. Ele teve que ir lá e fazer. O cego não se curou, o leproso não se curou sozinho. Alguém teve que ir lá e curar, Jesus foi lá e curou. Mas na ressurreição de Jesus, teve que vir um anjo para ir lá. Veio um anjo, tocou a face de Jesus e falou assim, Talita cumi. Também com ele? Talito, né? Talito cumi, teve que falar com ele isso. O anjo teve que chegar para dizer, Jesus, vem para fora. Deus teve que gritar do céu, Jesus, levanta. Não, eu gosto de usar um pleonasmo, que Jesus se ressuscitou-se a si mesmo. Ele não precisou de nenhum agente externo. Ele se ressuscitou. E Paulo vai mais além, que fala o seguinte, o Espírito que ressuscitou a Cristo habita em quem? Habita em nós. O Espírito que ressuscitou a Cristo habita em você. Então, quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. E quem é Jesus? Ainda que ele fala que o Espírito ressuscitou a Cristo, mas Cristo é o mesmo Espírito. Cristo é o Espírito. Cristo é Deus. Deus é Jesus. Deus é o Espírito Santo. É uma coisa só. Então, quando ele fala o Espírito que ressuscitou a Cristo, ele fala o quê? Do mesmo poder que ele se ressuscitou.
Ele levanta da morte. This is a demonstration of Esse Wirecast. levantar da morte não é apenas ele abrir os olhos, ele acordar e o corpo ser reconstituído, o sangue voltar a circular. Nem sei se ele tem sangue, se o corpo glorificado tem esse tipo de sangue, mas o fato dele voltar à vida, o fato de ter o seu corpo transformado. Porque lembrando que depois que ele ressuscita, ele consegue atravessar paredes. Ele chega num recinto fechado, estão os discípulos no recinto fechado, Jesus aparece no meio deles. Jesus aparece e some. Jesus anda com eles no caminho de Emaús, conversando, a ponto deles verem, conseguir ver, discernir um homem que está do lado deles. Não havia luz, não havia faixa de luz, relâmpago nele, não havia nada que o diferenciava dos outros homens. Era como um homem comum. Mas quando eles sentaram, partiram o pão, e quando ele foi partir o pão para comer, ele foi reconhecido. E o que Jesus fez? Sumiu. Desaparece na frente deles. Então não é apenas a reconstituição do corpo, é a transformação do corpo em uma outra coisa que nós não sabemos o que é. É o poder de Cristo expresso agora num corpo glorificado, num corpo diferente do corpo nosso. Um corpo muito mais além do que essa matéria ruim que nós carregamos aqui. Então não é apenas o Cristo ressuscitou, aleluia, e subiu aos céus. É esse corpo que ele habita nos céus hoje. Ele habita nesse corpo hoje. E nós temos um vislumbre do que seremos nós na glória. Um vislumbre do que nós seremos com ele na glória. A mesma coisa de termos um corpo. Temos o poder de Deus transformador. Agora, a narrativa, acho muito linda a narrativa, que elas chegam primeiro, vamos lá, passar unguento em Jesus, vamos cuidar do corpo, para que ele não se deteriore, para que não fique fedendo, porque Jesus não merece ser um homem bom. Jesus era um homem bom, nós vamos atrás dele por causa da sua bondade. A falta que ele nos faz, vamos correr e cuidar do corpo morto dele, mal sabendo que o corpo dele não deteriorou nada. O corpo dele foi glorificado. Chegaram lá, já não tinha mais corpo deteriorado. Já não tinha mais nada, já não tinha nenhum ali, só os panos. Quando elas chegam, eles vão dentro dos seus métodos humanos para fazer o quê? Um paliativo naquele que foi morto. De Jesus Cristo, achando que procurando Jesus, indo até ele, elas o encontrariam, e sabendo que daria uns 6 meses, um ano e meio, 2 anos, Jesus já teria sido, o corpo dele já teria todo sido consumido pela morte. Mas elas amavam, queriam cuidar de Cristo. Queriam cuidar. E um anjo fala uma coisa com elas: porque buscar entre os mortos aquele que vive. Porque vocês estão procurando no meio dos mortos, se ele está vivo, ele já não mais está aqui. E tanta ânsia de ver, tanta ânsia de ver Jesus Cristo, eles não reconhecem, como diz aqui em João, que vem o jardineiro, e ela pergunta para o jardineiro: onde você colocou o corpo? Aí quando o jardineiro fala Maria, ela reconhece Jesus. Reconhece pela voz, reconhece pelo que Jesus reconhece Jesus e fala Rabone, mestre. Ele fala: não me toque, vá lá para Galileia, avise os seus irmãos que eu já ressuscitei. Estou indo. Agora, o significado, o peso disso, qual o peso da eternidade da ressurreição de Cristo? Nós temos na Bíblia toda 2 casos, um caso, né, pelo menos, de dois casos que não experimentaram a morte. Enoque e Elias não experimentaram a morte. Enoque andou tanto com Deus que de repente Deus o tomou. Deus pegou Enoque um dia. Enoque está andando, está falando, está conversando com Deus. Quando ele se viu, ele já não estava mais na terra, estava na glória, estava no reino de Deus. De repente estava no reino. Elias sabia que ia ser arrebatado, que ia ser tomado. Fala com Eliseu: se você me vir na hora que eu for arrebatado, vai ser concedido a você o que você me pediu. Eliseu tinha pedido a ele unção dobrada. E de repente eles vão passando. Quando eles vão atravessar o rio, é Rio Jordão? Rio Jordão. Quando ele vai atravessar, vem uma carruagem de fogo, com um cavalo de fogo, pegam Elias e levam Elias ao céu. Moisés, pastor, Moisés também não morreu. Não, Deus matou Moisés, que fala que Satanás disputava o corpo de Moisés. Para mim, particularmente, eu acho que Moisés morreu. Moisés morreu mesmo. Mas para mim, morreu mesmo. Então nós temos 2 casos. Esses 2 não mudaram a história. Esses 2 não tiveram a marca. Não abriram caminho nenhum para que você fosse salvo.
Senão Enoque, lá em Gênesis, já estaria abrindo o caminho para uma salvação, porque é um homem que não experimentou a morte. Né? Lázaro poderia, então, Lázaro ressuscitado, poderia abrir caminho para a salvação. Afinal, um homem ressuscitou, mas ele permanece morto porque o seu corpo não foi transformado. O seu corpo não houve transformação nenhuma, porque Lázaro não tinha poder para fazer isso nele mesmo. Mas com Cristo sim. Cristo vence, Jesus Cristo vence a morte, que tinha o seu aguilhão sobre todo homem. Todos nós estávamos fadados a morrer a segunda morte. Além de ressuscitar a morte física que nós vemos, que nós conhecemos, ele não experimenta, ele não permanece na morte espiritual. A Bíblia diz que ele desce aos infernos e prega aos espíritos em prisão. Alguns pastores acham isso uma chacota quando se fala isso. Jesus desceu ao inferno, isso é piada, mas a Bíblia declara assim. A Bíblia fala que ele desce aos infernos e prega aos espíritos em prisão. Uns falam, não, isso é fantasia. Isso é fantasia até a ressurreição. Ele desce aos infernos, conhece o inferno, não que ele não conhecia o inferno, mas ele desce como homem morto. Ele desce aos infernos, não há nele pecado, não há nele nenhuma condenação. A alma que pecar, essa morrerá, não vale sobre ele. Essa alma que pecar, essa morrerá, não é a morte física, é da morte espiritual, é a separação de Deus, é o lançamento da pessoa no inferno, a condenação eterna. Quando falar alma que pecar, essa morrerá, está falando da morte eterna. Então não vale sobre Jesus a máxima, a alma que pecar, essa morrerá, porque ele não tinha pecado. Não podendo então permanecer morto, ele poderia ter muito bem dali mesmo do inferno, ter tomado rumo, ter ido embora para a glória, nem precisava ter voltado aqui mais. Dali mesmo por ter ido embora, podia ter largado o corpo dele, porque era carne, lá dentro do sepulcro, por isso mesmo. Mas ele ressuscita no mesmo corpo para provar para mim e para você que ele tem poder sobre a morte. Porque senão nós nunca saberíamos que ele fez isso tudo, que ele tem poder sobre a morte. Não saberíamos que ele tem o poder e a autoridade sobre a morte. Apocalipse capítulo 1, ele fala, eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu que tenho a chave, eu que mando nisso aqui. Quem tem poder aqui sou eu, não tem outro. Se ele tivesse dali mesmo, morreu e já fosse para a glória, como eu vou, como você vai, quando nós morremos, não precisamos voltar aqui mais, vamos embora, vamos correr, vamos embora, vamos sumir desse mundo e deixa esse corpo espudrecer. Não, ele volta e fala, eu estive morto por 3 dias e estou aqui. Como eu falei que ia ficar, eu fiquei, e eu ressuscitei, e ninguém era comigo. Ninguém foi lá comigo, bater no túmulo, ninguém gritou, Jesus, sai daí. Ninguém botou a mão nele, ninguém jogou óleo na cabeça dele, ninguém fez nada. Ele fez a obra sozinho. Sozinho, para provar que ele tem poder. Aí quando se fala, não, a ressurreição não é isso tudo, pastor. Não pode ser uma coisa assim. A ressurreição foi apenas uma ressurreição que nunca houve na história. Nunca houve na história bíblica. Uns estão falando, tem crente que vai atrás disso, Valdinei, que o Papa João Paulo II vai ressuscitar e vai ser o Papa, não vai ser o anticristo. Não, ninguém ressuscita. Se o Papa João Paulo II ressuscitar, então ele tem poder sobre a morte. E se ele tem poder sobre a morte, então ele é meu Deus. Neguinho que entra nisso aí não pode. Ele morreu, esconder ele. Então dá uma treinada na muleira dele. Se não morrer, aí tá bom. Mas dá uma treinada na muleira e continuar vivo, aí realmente o cara ressuscitou mesmo. Né? Por que isso? Quem tem poder de ressuscitar a si mesmo é só Jesus Cristo. E se ele tem o poder de ressuscitar a si mesmo, e quando ele promete que vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e buscarei vocês para que onde eu estejais vós também, ele tem poder de me ressuscitar no último dia. Ele tem poder de requerer a minha vida eterna diante de quem quer que seja, diante do acusador.
diante até mesmo da minha não querência da vida eterna. Até se eu não queira a vida eterna, ele tem o poder. Você não quer, mas eu te quero. Vem cá. Tessalonicenses 2, mortos em delitos e pecados. O nosso sepulcro é muito pior do que o sepulcro de Jesus. Porque nós nascemos no sepulcro. Nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Nós nascemos em trevas, nascemos em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, muito mais do que a ressurreição de Jesus, é a ressurreição que ele faz hoje em cada um que crê nele. Que quer para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes da ressurreição, ele já falava: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí vem Paulo e escreve: eles andavam nós mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos vivificou, nos trouxe vida. A conversão, o novo nascimento, é uma ressurreição, é um recebimento de vida em nós mesmos. O novo nascimento é a nossa conversão, é uma ressurreição, não uma ressurreição de mim, mas do Espírito de Cristo em mim, que me faz nascer de novo para a glória de Deus. A ressurreição não é apenas um fato isolado que aconteceu lá atrás. A ressurreição acontece quando o Senhor tem misericórdia de mim e me traz para a nova vida. E muito mais do que isso, a ressurreição, a grande ressurreição que nós encararemos, que nós veremos, é na volta dele, em que os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos vão ressuscitar. Aí a gente pensa: vai pegar pedaço de corpo lá no mar, no fundo do mar, igual a Bíblia fala que vai entregar o mar vai entregar os seus mortos. A cinza, eu tenho a cinza do meu avô em cima de uma lata de café, em cima do armário, então aquela cinza vai se transformar. Pode ser que sim, mas eu creio muito mais no poder de Deus, porque se são mortos e estão diante de Deus, se eu morri em Cristo, vamos dizer que eu morri, convertido, morri, estou diante de Deus, morri. Vamos dizer que um avião caiu lá nos Andes. Eu morri lá, espedaçado nos Andes. Estou lá espedaçado, pedaço mesmo. Não tem nem jeito de juntar. Juntou neve com terra, com neilton, com tudo. Não dá para separar. Aí fizeram um enterro, caixão fechado, pá. Eu estou lá, meu corpo está lá. E eu morri em Cristo. Na ressurreição, vai sair pedaço meu de lá dos Andes, misturado e tudo. Deus vai me tirar lá dos Andes, vai me trazer aqui. Ou eu vou ressuscitar lá no meio do gelo? Eu não creio, particular, presta atenção. Particular meu, isso é uma opinião particular minha. Se eu já estou em Cristo, já estou diante de Deus, eu tenho um corpo lá. Esse corpo meu vai aparecer aqui. Eu não preciso buscar a minha carne. Deus não precisa buscar a minha carne, porque eu já tenho um corpo diante de Deus, um corpo glorificado. Já tenho um corpo glorioso diante de Deus. Senão eu teria que esperar o meu corpo ser constituído para mim chegar diante de Deus. Não, eu morri, minha alma foi salva, estou diante de Deus com um novo corpo. Já vendo a glória, já vendo Deus, estou diante de Deus, estou salvo. Glória a Deus. A Jesus fala: agora está na hora de buscar a igreja. Junta todo mundo, vamos buscar a igreja. Selem os cavalos, como está em Joel capítulo 1. Selem os cavalos, vamos buscar a igreja. Não, peraí, Jesus, eu tenho que buscar o meu corpo lá nos Andes. Não, eu já estou com o meu corpo. Já estou com o meu corpo glorificado. Os mortos ressuscitarão primeiro, então vão aparecer os mortos, nós sabemos que morreram, vai aparecer para nós. Esses mortos ressuscitarão primeiro. Porque essa matéria, essa carne, do jeito que ela estiver, ela vai ficar. Vai morrer. Já glorificado. Eu não creio que vai tirar lá dos Andes. Que bicho já comeu? Eu creio que sim. Isso é opinião minha, tá? Se você tem outra opinião, pode ficar tranquilo, tá? Não estou pregando você como uma verdade, não. Estou botando a minha opinião, fechei parênteses. Não porque eu não creio no poder de Deus, eu creio que Ele pode fazer isso. Mas eu já tenho um corpo diante dele. Eu tenho um corpo diante dele. Mesma forma que Jesus. Teremos corpos glorificados. This is a demonstration of Wirecast. Aí no arrebatamento estamos nós vivos, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Aí teremos os nossos corpos transformados, estamos vivos. Arrebatamento, estamos vivos. Aí eu creio sim no revestimento desse corpo. This is a demonstration of Wirecast. Foi transformado na hora o arrebatamento. This is a demonstration of Wirecast. João 11, 25. Deixa eu ver aqui.
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Ainda que disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. A parte do plano de Deus para a salvação inclui a morte e a ressurreição. Inclui nascimento, morte e ressurreição. Alguns tentam separar como eventos distintos. Eu gosto de juntar todo o plano como uma coisa só. Tudo são eventos distintos, mas tudo é o plano de Deus. Essa semana eu escutei um rapaz escrevendo, e ele falava sobre a morte de Jesus Cristo, que a ressurreição de Cristo foi o plano B de Deus. Não, se matar Jesus, eu tenho a ressurreição. Para surpreender Satanás, o plano B. A ressurreição foi o plano B. O plano B, que segundo ele achava que Jesus ia pregar o tempo que ele ia pregar, aí um dia ele está diante de todo mundo e ia ser arrebatado aos céus vivo como Elias. Aí o povo judeu crê nele. Tá vendo? Ele é igual a Elias. É louco, porque a Bíblia toda declara a morte de quem? De Cristo. Você viu como que anda a cabeça de crente. Mas não, a ressurreição faz parte do plano de Deus, para garantir a ressurreição, a nossa ressurreição também diante dele. This is a demonstration of Wirecast. Tudo. Mas gente que não lê Bíblia, né, mãe? Vamos fazer o quê? Lá em Cantares 6:2. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Quando Maria sai, This is a e ela encontra com quem? Wirecast. Um jardineiro, né? Ela achava que era um jardineiro. Deve ser o jardineiro do túmulo. O jardineiro dos túmulos. This is a demonstration Isso of Wirecast. Já estava não profetizado, estava desenhado já em Cantares. Já tinha esse desenho desse encontro. This is a demonstration Como se Wirecast. Perguntasse para Maria, né, para onde foi o teu amado? A mais famosa entre as mulheres. Para onde virou a vista o teu amado e buscaremos contigo. O meu 6:2. O meu amado desceu ao jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar no jardim e para colher os lírios. Eu sou do meu amado é meu, e ele se alimenta entre os lírios. Quando eu li isso aqui hoje, o meu amado desceu ao jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar no jardim e para colher os lírios. Eu lembrei lá daquela mensagem lá atrás que eu preguei um dia, sobre os lírios do campo. Quem são os lírios do campo? Então Jesus desce ao jardim para colher quem? Para colher a igreja. Então lá de trás já fala que Jesus Cristo veio colher os lírios, colher a nossa vida. Colher o quê? Salvar o homem. E aí quando Maria procura, encontra com o jardineiro, que ela achou que era o jardineiro, né? Eu lembrei desse texto, porque lá atrás fala, você está procurando quem, mulher? É como se um anjo falasse assim, você está procurando no meio dos mortos aquele que vive? Está procurando aqui no meio de quem está morto? Então se eu procuro Jesus no meio de quem está morto, segundo a Bíblia, quem é que está morto? Quem não crê em Jesus está morto. Então se eu procuro no meio dos mortos, vou pegar a fala do anjo, se eu procuro no meio dos mortos aquele que está vivo, se eu procuro no meio das práticas humanas, no meio da justiça própria, de tudo no meio de quem está morto é quem não conhece Jesus. Se eu procuro então no meio disso tudo, quem não está vivo, quem não conheceu Jesus, não vai falar acerca de Jesus. Se eu procuro no meio de quem está morto, que não experimentou o novo nascimento, que não conhece Jesus, ele não vai falar nada sobre Jesus. Então não me espanta quando alguém se diz conhecedor de Jesus, mas não conhece nada de Jesus. Então não me espanta quando alguém se diz conhecedor de Cristo e não conhece a Cristo, porque ele está morto e Jesus não anda no meio de mortos.
Por que a gente então insiste em buscar nosso pensamento, nossas práticas, justiças próprias, nas nossas ideias, nossas ideologias, aquele que vive para sempre? Quando nós achávamos que estavam procurando a Jesus Cristo, lá quando nós batemos a cabeça do lado, na verdade, nós estávamos andando no escuro, tateando no escuro e nunca encontrávamos a luz, porque a luz não nos encontrava. Nós encontramos a luz a partir do momento em que Ele nos encontra, a partir do que Jesus nos encontra, é que nós o encontramos. Nós somos achados por Ele. Nós somos buscados por Ele e achados por Ele. Então a maioria das pessoas, a maioria hoje, a maioria do mundo, ela anda morta. A maioria do mundo, ela anda sem Cristo. A maioria do mundo, na verdade, continua andando em trevas. Em trevas vai permanecer. E o dia de hoje é somente mais um dia, declara que Jesus, que é Páscoa, que é peça, que é passagem, que é não sei o que, e faz trabalho, e faz coelho, e faz ovo, e faz não sei o que, não quer dizer nada, porque não sabem nem o que é a ressurreição de Cristo. Não sabem nem o que é Jesus Cristo. Na verdade, eles não querem e escolhem não saber o que é Jesus. Apenas querem saber uma historinha. Ressuscitou. This is a demonstration of Wirecast. Cantares 3? This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Cantares 3, de 1 a 4. This is a demonstration of De noite busquei em minha cama aquele a quem ama minha alma, busquei e não achei. Levantar-me-ei, rodearei a cidade, pelas ruas, pelas praças, buscarei quem ama minha alma, busquei e não achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, e perguntei-lhes, viste aquele a quem ama minha alma? Apartando-me um pouco deles, logo achei aquele a quem ama minha alma, detive-o até que me introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquele que me gerou. Glória a Deus. Só vai achar um pouco, vai achar depois, né? À tarde, mais tarde. Então, irmão, a maioria hoje fala da ressurreição, fala da ressurreição de Cristo, fala que ressuscitou, mas não sabem, na verdade, quase nada sobre Cristo. Não sabem quase nada sobre vida eterna. Não sabem sobre o que é o novo nascimento. Acham que o novo nascimento é uma coisa simples, uma coisa banal. Acham que a ressurreição de Cristo foi só um acontecimento básico. E quando acontece o 25 de dezembro, Natal, dá uma ênfase. Ele veio, mas quando na ressurreição dele, em que ele, porque nascer todo homem nasce, então vamos comemorar aquilo que é normal e todo mundo entende. Sexta-feira Santa, ele morreu, todo mundo entende, mas a ressurreição não, isso aí não podemos falar, não tá ênfase. Porque a ressurreição não é uma coisa muito assim. Pode ser uma história, igual um irmão falou comigo há uns 20 anos atrás, falou que isso aqui é simbólico. A ressurreição ela é simbólica. Não é bem isso aqui, foi simbologia. É uma simbologia. Não, a ressurreição é real, porque Jesus Cristo é real. A ressurreição é uma verdade límpida e clara para quem crê em Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo falou, se você não crê na ressurreição, então a sua fé é vã. Você crê à toa, então. Por que você crê em Jesus Cristo, então, se você não crê que ele ressuscitou? Então, na verdade, você crê em Jesus. E que, na verdade, o que fica disso tudo é que nós, que hoje cremos em Cristo, experimentamos uma parte dessa ressurreição, porque nós nascemos de novo. Experimentamos uma parte dessa obra que nós um dia nascemos de novo. Experimentamos parte da obra da ressurreição de Cristo, porque hoje em dia nós temos uma nova vida. E mais do que isso, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Não vou me delongar muito, vou estar encerrando, mas antes de encerrar, eu queria só ler um texto para você. Não tenho costume de ler o texto, mas eu vou ler um texto para você. Queria que você ouvisse. Depois de um dia de descanso, as mulheres vão de madrugada buscar Jesus no sepulcro em que o haviam deixado. O mestre já fazia falta, a sua companhia, as suas palavras. O que ele representava e, além do mais, o que elas haviam presenciado ainda doía fundo no coração. Vê-lo sendo espancado, humilhado, escarnecido, fazendo dele um espetáculo pelas ruas de Jerusalém, isso com a aprovação dos principais sacerdotes do povo, e os romanos, para manter a pax romana, fizeram o que
bem sabiam fazer. Pendurar um homem para sangrar até a morte, isso ainda estava vivo no coração delas. Com as mãos carregando especiarias, ungüentos e perfumes, elas não deixariam o corpo de Jesus exalar cheiro forte enquanto se deteriorava. Queriam que fosse diferente com ele. Ele, que as consolava, que tinha uma voz mansa e doce quando se dirigia ao grupo de mulheres, mostrando um contraste com a voz dura e tanto exaltada quando vociferava contra os sacerdotes e líderes que oprimiam tanto o seu povo, de mãos dadas com romanos. Caifás pagará por isso, diziam em seus corações. Buscavam Jesus, palavra viva, verbo divino, Cordeiro de Deus, mas chegando ao sepulcro, viram a pedra retirada e o corpo já não estava lá, vazio. Panos dobrados em ordem, soldados caídos com suas armaduras e artefatos, poderosos reduzidos a corpos semi-mortos. Incompreensível situação para quem nunca a viu. Turbilhões de pensamentos e impressões tomaram lugar à ansiedade de ver o Mestre. Para onde o levar? Onde está ele? O deixamos ontem aqui mesmo? A ansiedade humana de ver tudo como foi deixado, de ter o mundo em ordem, organizado segundo nossos intentos, segundo a nossa vontade, um mundo onde não tem lugar nada que nos denorteie, que nos aborreça, que nos contraria. As mulheres buscam Jesus no meio da sua ordem mental das coisas. A pedra que estava selando o sepulcro agora está posta de lado. Os soldados, orgulho do Império Romano com seus gládios, espadas e escudos que fizeram reinos se ajoelharem, agora estão caídos como mortos. Jesus, que fora vencido pela religião imperativa em Jerusalém, que sucumbira ao processo natural de todo homem, havia descido à sepultura e ali deveria estar, inanimado, inchado, talvez irreconhecível, não estava lá. Tudo estava fora de ordem, mas ali numa discordância da narrativa dos evangelhos, um ou dois homens resplandecentes, assentados, calmos, serenos, tranquilos, em contraste com a repugnância, medo e assombro que tomaram os guardas a ponto de deixá-los semi-mortos. As mulheres não os temem, ainda quando eles proclamam: por que buscar entre os mortos aquele que vive? Não tenhais medo, pois eu sei quem buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Como? Ele vive? Buscamos então um sepulcro, o dono da vida? Buscamos entre os mortos o que não permaneceu morto? Buscamos nas estruturas e destinos humanos aquele que não é homem, que é o próprio Deus? Onde o puseram? Onde o puseram? Perguntam ao jardineiro que passava por ali. Para onde foi o teu amado, a mais famosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado para que busquemos contigo? O meu amado desceu ao jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar os jardins e colher os lírios. Eu sou do meu amado é meu, ele apacenta entre os lírios. Ecoava em suas mentes os cantares de Salomão. Então uma voz ainda desconhecida: mulher, por que choras? A quem buscas? No choro convulsivo de quem perdeu quem se ama, responde: se tu levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. A resposta vem de uma voz conhecida, de um tom cheio de amor e misericórdia: Maria. Choro, surpresa, medo dissipado, certezas refeitas. Achei meu amado, achei Jesus, Rabone. Rabone, gritamos nós em nossa alma quando ele nos encontra e nos chama pelo nome. Mestre, quando nossas certezas são trocadas pela sabedoria de quem criou o mundo. Meu Salvador, quando nos damos conta da obra redentora que ele fez por nós. Quando deixamos de buscar nas fatalidades humanas, nos poderes, governos, sabedorias e certezas que cultivamos por toda a vida, ele, o jardineiro amado, que desceu aos campos para nos colher, os livros campestres sedentos pela água da vida, se fez homem, nunca deixando de ser Deus, apacenta os seus canteiros. Este que semeou com lágrimas nos encontra e colhe-nos aos molhos, exultante, rejubilante, e diz: vinde, bendito meu Pai. Não busque entre os mortos aquele que vive, Jesus. Que Deus te abençoe. Curva sua cabeça no seu lugar. Senhor Jesus Cristo, o Senhor que é misericordioso e grande em misericórdia, grande em favor. Senhor, nos abençoa, Pai amado, para que nós entendamos a sua ressurreição, não, Pai amado, como algo superficial, mas entendamos em nosso coração, Deus, que muito mais, ó Pai amado, muito mais valor, ó Pai amado, tem a sua ressurreição, porque nos garantiu a vida eterna, nos garantiu a vitória sobre a morte. Nos garantiu a vitória sobre a nossa morte. Aquilo, ó Pai amado, nós achamos que era bom, o nosso estado anterior, ó Deus, que andávamos tranquilos, ó Pai amado, porque, ó Senhor bendito, estamos conformes a esse mundo, em conformidade com esse mundo.
Mas o Senhor um dia nos buscou, nos juntou em feixes, ó Pai amado, nos colocou debaixo dos seus braços e foi cantando com júbilos, ó Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor um dia olhou para nós e viu o fruto do seu trabalho. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Que nós tenhamos, ó Deus amado, que o Teu Espírito Santo coloque vida em nós mesmos, que nós não tenhamos, ó Pai amado, nenhuma vez, ó Pai, a arrogância de acharmos, ó Deus, que fazemos alguma coisa pela nossa salvação, mas nós cremos que é o Senhor é quem faz tudo. Senhor Jesus Cristo, ressuscita em nós, ó Deus amado, toda alegria, toda graça, toda esperança que o Senhor tem garantido para nós. Te agradecemos e te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe, irmão. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Nós vamos estar passando a hora da oferta e você quiser vir à frente, você tem liberdade de vir à frente, fazer sua oferta. Depois nós vamos orar todos juntos em nome de Jesus. Deus que não lembrar em ti, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que sou, eu sei quem luta por mim. Teus olhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Graças a Deus. Senhor Jesus Cristo, nós trazemos, ó Pai amado, como oferta de coração, ó Pai, como diz, ó Pai, teu apóstolo, Pai, apóstolo Paulo, ó Deus, trazemos com alegria, com singeleza de coração, sabendo que o Senhor, ó Pai amado, se agrada disso, ó Deus. Não com intenção de troca ou barganha com o Senhor, ó Pai. Não como um balcão de negócios, não, Senhor. É com amor que trazemos à frente, ó Pai. Abençoe o trabalho das nossas mãos, o trabalho da nossa mente, aquilo que nós fazemos, ó Pai amado, no nosso dia a dia, Senhor bendito, ainda que não recebamos nada, Pai amado, disso, ó Pai amado, como retorno, ou Deus financeiro, mas fazemos com alegria, meu Deus. Ainda que cuidamos de uma casa, Pai amado, da nossa casa, nossos filhos, mas a recompensa vem do Senhor, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai. Pedimos ao Senhor tua bênção e tua graça sobre as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Encerramos um pouquinho mais cedo hoje. Hoje acabamos um pouquinho mais cedo, né? E aí estaremos aqui na quarta-feira, se Deus quiser, estudando a palavra de Deus. Domingo que vem estaremos aqui de novo. Aí já vou estar com a data na semana que vem da conferência cristã. Na semana que vem eu já trago a data certinha e a gente marca também em nome de Jesus. E lembrando, dia 11 do aniversário da irmã Elimar, às 7h30? Se quiser os irmãos chegar às 11 horas, pode. Né? Às 7h30, lá na casa da minha mãe, vai ter o aniversário da Elimar, meu aniversário, vamos comemorar no sábado que vem. Você é nosso convidado em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos encerrar em nome de Jesus. Todo mundo sabe onde é? O Jair sabe não. Sabe sim, senhor? Fazer um mapa, deixar um mapa, todo mundo sabe. Nós vamos estar lá então, em nome de Jesus Cristo, sábado que vem. Estaremos aqui no domingo, na quarta-feira e no domingo também, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Senhor Jesus Cristo, nós, ó Deus, saímos daqui, ó Pai, desse ambiente, mas não na tua presença.
Saímos aqui, ó Pai amado, para o nosso culto pessoal lá fora, que seremos expostos, Pai amado, ao nosso problema do diário, do dia a dia, nossas provações, mas sabemos que em tudo o Senhor nos dá vitória, Pai. Também encontraremos com alegria essa semana, Pai amado. Teremos, ó Pai amado, momentos felizes que nós reconhecemos que é o Senhor quem faz isso. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, e te louvamos no nome poderoso de Cristo. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration